Parte 4. As bênçãos da vida crucificada. Capítulo 13. A beleza das contradições. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Uma leitura casual das Escrituras poderia levar alguém a concluir que há contradições na Bíblia. Os inimigos da Bíblia se extenuam para trazer à tona todas essas aparentes contradições. Talvez de todas as contradições na Bíblia, nenhum outro autor do Novo Testamento tenha sido acusado de se contradizer com maior frequência que o apóstolo Paulo. Considere, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que poderia ser mais contraditório? Paulo diz que quando é fraco, então é forte. Isso é obviamente uma grande contradição. Como você pode ser forte quando é fraco? E como pode usar o verbo regozijar-se na mesma sentença afirmativa que fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias? Nenhum homem com a mente sadia associaria essas coisas entre si. O ponto é exatamente este. Paulo não está com a mente sadia, está de fato operando e ministrando pela mente de Cristo. O que faz sentido para a mente humana não faz sentido para a mente espiritual, e o que faz sentido para a mente espiritual parece contraditório para a mente do homem natural ou mesmo do homem carnal. Duas escolas contraditórias de pensamento. Elementos contraditórios podem ser encontrados mesmo entre os cristãos de hoje. Dentro da estrutura da cristandade, há duas escolas contraditórias de pensamento. Não me refiro ao calvinismo e ao arminianismo, nem ao liberalismo e ao fundamentalismo. Estou falando sobre o motivo pelo qual pensamos que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para nos ajudar. Uma escola de pensamento sustenta que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos ajudar, ou seja, para tirar-nos dos conflitos e das situações difíceis em que entramos durante a vida. A ideia é que estamos bem, exceto por alguns obstáculos e desvios aqui e ali, que certamente o Senhor pode endireitar. O homem é basicamente bom, a não ser por alguns pequenos enganos ocasionais. Esse pensamento também sustenta que o propósito do cristianismo é fazer-nos pessoas melhores. Sendo cristãos, podemos ser mais populares e bem-sucedidos no mundo. Não importa qual seja o seu negócio. O cristianismo e os ensinos de Jesus podem tornar você bem-sucedido. Por exemplo, se você é cantor de uma casa noturna nas sarjetas do mundo, Deus o ajudará a ser o melhor cantor da noite que você poderia ser. Se você está no comando de um negócio escuso, ora, o Senhor o ajudará a ter sucesso e popularidade também aí. Essa mentalidade pega todas as coisas supostamente boas nas Escrituras e as reclama para nós. Deus simplesmente quer tornar-nos bons ou boas. Sentimentos de baixa autoestima podem ser rapidamente erradicados quando cremos que em Jesus podemos ser o melhor possível. Não importa qual seja nosso problema, Cristo pode fazê-lo desaparecer. O cristianismo, de acordo com essa escola de pensamento, é um tipo de edição de luxo da vida e ajuda a resolver os problemas importantíssimos de autoestima que possamos ter. Ele nos ajuda a nos sentirmos melhor a respeito de nós mesmos, o que é considerado o objetivo máximo de toda religião. Esse cristianismo, de sentir-se melhor, promoveu toda uma nova indústria de autoajuda religiosa. Tudo o que um autor precisa para ter um livro campeão de vendas hoje em dia é a alegação de o que você diz ajudará as pessoas a se sentirem melhor a respeito de si mesmas. O cristianismo é simplesmente um vasto séquito de pessoas que acreditam que os ensinos de Jesus nas Escrituras podem ajudar a autoimagem delas, inflar seu ego
e fazê-las felizes e alegres. Visite qualquer livraria e você verá prateleiras de livros escritos para encorajar esse tipo de mentalidade. Para os que acreditam que Jesus veio só para ajudá-los, e isso é o que faz doer o meu coração, Jesus morreu na cruz e sofreu tão intensa dor e agonia apenas para que cristãos medianos possam sentir-se bem consigo mesmos. Hoje, ministérios inteiros são devotados a esse tipo de coisa que se transformou num entretenimento cristão. Em vez de pregar sermões que despertem com essas lembranças a sua mente sincera, segundo Pedro capítulo 3, versículo 1, agora precisamos entreter a congregação com as mais recentes formas de entretenimento de que dispomos. A igreja evangélica de hoje está repleta de todo tipo de brinquedos e diversões, projetores, bandas, luzes, barulho, tudo para captar a atenção dos pobres cristãos imaturos e subdesenvolvidos. Se a fala é superficial, se faz alguém rir, é aceita de braços abertos na igreja hoje. Se alguma igreja local resolve deixar de lado todos esses instrumentos de prazer e se concentra na pregação e no ensino da Bíblia, as multidões com certeza encontrarão outra igreja que caia em sua graça. O discipulado cedeu o lugar para a construção da autoestima. O importante não é tanto o que você sabe, mas a sua aparência e o que você sente que é importante. Essa forma de cristianismo não tem raízes na verdade bíblica, mas na realidade cultural, no exagero do materialismo. Mas ai da igreja que não é relevante para a cultura ao redor. Para ser justo, a tentação é grande demais para alguns pastores e eles sucumbem ao impulso da carne. Desde que o entretenimento seja limpo, não deve haver problema. Em minha mente, porém, substituir o culto intenso a Deus por um entretenimento carnal é perder completamente de vista o que significa ser cristão. Não é preciso dizer que esse tipo de pensamento acerca do cristianismo satisfaz a carne. Desde que a carne seja respeitável, é aceita na igreja dos dias de hoje. Se atrai uma multidão, não deve haver problema. Se as pessoas querem, por que não dá? Afinal, o raciocínio é que qualquer coisa que as faça entrar na igreja é boa, desde que possamos compartilhar Jesus com elas. Mas pergunto, que Jesus entraria partilhando com essa multidão que deseja satisfação para a carne? Preciso destacar aqui o que eu tenho feito muitas coisas boas neste mundo. Tenho construído hospitais e orfanatos, tenho alimentado famintos e vestido pobres. Preciso destacar aqui o que o eu tem feito muitas coisas boas neste mundo. Tem construído hospitais e orfanatos, tem alimentado famintos e vestido pobres. O eu anda ocupado realizando muitas boas obras. Mas o problema dessas boas obras é que o eu requer a glória por todas essas coisas. Agora, se esse eu é altamente religioso, está disposto a dar 99% da glória para Deus, mas quer reter pelo menos 1% da glória, de modo que as pessoas saibam como o eu é um fiel servo do Senhor. Isso vai contra o ensino bíblico de que Deus deseja toda a glória. Ele não quer dividir nenhuma porcentagem de sua glória com homem algum. Jesus veio para dar um fim ao eu. A outra escola de pensamento entre cristãos é que Jesus Cristo veio para dar um fim ao eu. Não para educá-lo ou poli-lo, mas para acabar com ele. Não para cultivá-lo, dar-lhe amor por Bar, Platão, Da Vinci, mas para dar um fim ao eu. Essa posição pronuncia uma sentença de morte sobre todas as coisas relacionadas ao eu, ou ego. O apóstolo Paulo estabeleceu o padrão quando disse, não sou eu, mas Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O eu precisa ser inteiramente eliminado para Cristo ser mantido na devida posição na nossa vida. Devo avisar que qualquer igreja que se especializar nesse ministério pagará um preço alto. As multidões não acorrem a tal ministério porque buscam algo para satisfazer a carne. Elas querem algo superficial para distraí-las, acarinhá-las e fazê-las sentir-se bem consigo mesmas. Contudo,
não penso que isso seja necessariamente negativo. Os que chegam a essas igrejas possuem um apetite insaciável por Deus e desejam, acima de tudo, ver Cristo glorificado na própria vida. A glória de Deus sempre vem sacrificando o eu. Prefiro ter uma congregação de 25 pessoas que procuram honrar Deus 100% e lhe dão toda a glória a ter uma congregação de 2.500 sobrecarregados pela maldição do entretenimento, onde Deus terá de lutar por uma porcentagem mínima da glória. Ter Deus escondido nas sombras da igreja é não ter Deus nessa igreja. Muitas pessoas subestimam o poder que o ego tem para distrair e enganar, e, em última análise, seu poder para comprometer o cristianismo bíblico sólido. Toda a ênfase da teologia do Novo Testamento é que os antigos valores ligados ao eu são falsos, que a sabedoria do ego é questionável e que sua bondade simplesmente não existe. O velho eu precisa partir a todo custo. Na velha vida do eu, nada há que possa ser redimido. Não importa quanto o velho eu é purificado, ainda contém um centro irremediável de corrupção. O novo homem está em Cristo, e a partir daí precisamos reconhecer que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. A questão que se apresenta é: como lidamos com o velho eu? Se isso é tudo o que as Escrituras dizem que ele é, o que fazer com ele? Aqui chegamos a outra aparente contradição nas Escrituras. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o versículo-chave para a vida crucificada, é o testemunho de Paulo, um lindo tipo de teologia pessoal lançado numa epístola que não é tão bela. Os Gálatas ficaram conhecidos pelo seu desvio. Em Gálatas 2, o apóstolo colocou um pequeno diamante que, pelo que entendo, está no centro da epístola toda. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Observe que esse pequeno versículo contém algumas contradições. Paulo começa o versículo com: fui crucificado. À primeira vista, isso parece uma contradição. Sabemos que ninguém que foi crucificado viverá para falar a respeito. Assim, ou Paulo não foi crucificado e pode falar disso, ou ele foi crucificado, e nesse caso não pode falar a esse respeito. Ninguém jamais disse: doutor, chame o agente funerário porque eu morri. Se a pessoa não morreu e estava com a mente lúcida, não teria dito que morreu. E se morreu, não seria capaz de dizer nada ao médico. Mas eis que Paulo dizendo que foi crucificado, isso em si é uma contradição. Vivo. Posso aceitar que por alguma maravilha um homem possa dizer: fui crucificado, como se estivesse no mundo por vir, falando para esse mundo. Mas então Paulo se contradiz dizendo: vivo. Se ele tinha sido crucificado, como então poderia viver? Paulo contradiz também isso ao dizer: não sou eu. Então, indo além, diz: a vida que agora vivo no corpo, eu, que fui crucificado, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quantas contradições! Destaquei deliberadamente as contradições nesse versículo, não porque creia que há contradições básicas, mas porque não se pode passar por cima desse versículo como se faz com tanta frequência com a oração do Senhor ou o Salmo 23. Ou o versículo significa alguma coisa ou não. Se significa alguma coisa, quero saber o que significa. Se não significa nada, devo descobrir isso e ignorá-lo daqui em diante. Acredito que ele significa alguma coisa. E não só acredito que significa alguma coisa, como também acredito que pode ser praticado, trabalhado e vivido nesse presente mundo na vida de cada um de nós. O velho eu precisa ser absolutamente crucificado. É sobre isso que Paulo está falando em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ninguém pode morrer parcialmente. Ou a pessoa está morta ou está viva. É bem parecido com beber um copo d'água envenenada. O copo não precisa estar 100% cheio de veneno para matá-lo. Mesmo que só 1% do líquido no copo seja veneno, fará efeito. Aliás, a minha opinião é de que, se apenas 1% do líquido é veneno,
o copo é mais perigoso porque o veneno é menos óbvio. Um copo com 100% de veneno vai matar você na hora. Um copo com 1% de veneno certamente o vai matar, mas sua morte será mais lenta e mais sofrida. Na nossa experiência cristã, se ainda há um fragmento muito pequeno do velho eu, o perigo é grande. Esse pedacinho destruirá tão certamente quanto se o eu inteiro fosse veneno. É sobre isso que Paulo está falando. O velho eu deve sair inteiramente e o novo eu precisa entrar inteiramente. O eu do ego antigo está crucificado. Estamos mortos, mas vivemos como se nunca tivéssemos vivido. Não é a nossa vida, mas a vida do nosso bendito Redentor que permeia cada essência do nosso ser. Por meio dessa crucificação do eu, a vida de Cristo pode ser praticada, trabalhada e vivida neste mundo presente na vida dos cristãos. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É a frase mais importante de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É Cristo em mim que faz toda a diferença no mundo. E até o velho eu ser suprimido, a vida de Cristo não pode chegar. Entretanto, muitos cristãos apegam-se desesperadamente ao velho eu. Têm tanto medo de perder alguma coisa que se esquecem do que Jesus ensinou. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus capítulo 16, versículo 25. Até nos dispormos a perder, jamais encontraremos o que Deus tem para nós. Que grande cristianismo nós, evangélicos, temos hoje em dia. Os liberais nos criticam. Quanto a mim, não os culpo. Eles têm direito. Não tem nada melhor para fazer. Que bando de pessoas sem valor nós, evangélicos, tornamo-nos com a ousadia de nos levantar por nós mesmos e pregar para uma audiência inteligente que a essência, o propósito final e a causa de Cristo é nos salvar do inferno. Como podemos ser tão estúpidos e ainda afirmar sermos seguidores de Cristo? O propósito de Deus não é nos salvar do inferno. O propósito de Deus é salvar-nos para nos tornarmos como Cristo e nos tornarmos como Deus. Deus não terminará sua obra em nós até que o dia em que virmos sua face, quando seu nome estiver em nossa fronte, e seremos como ele, porque o veremos como ele é. Como é barato, como parece um cristianismo de balcão de esquina, o que diz: eu tinha uma dívida, Jesus veio e a pagou. Certamente ele fez isso. Mas por que a ênfase? Eu estava indo para o inferno e Jesus me deteve e me salvou. Certo, ele fez isso, mas não é o que devemos destacar. O que precisamos destacar é que Deus nos salvou para nos tornarmos como seu filho. Seu propósito é nos capturar na nossa corrida selvagem para o inferno, fazer-nos dar meia volta porque ele nos conhece, trazer julgamento sobre o velho eu e depois criar um novo eu dentro de nós, que é Jesus Cristo. A beleza do Senhor. O versículo mais bonito da Bíblia encontra-se em Salmos 90, versículo 17. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Quão maravilhosa é a formosura do Senhor nosso Deus? O contraste pronunciado com a beleza do Senhor nosso Deus é a minha feiura, a feiura do eu. O autor anônimo de teologia germânica diz: nada que queima no inferno, exceto a vontade própria. Nada queima no inferno, exceto a vontade própria. Isso seria o meu, o mim, o eu e o me, que são o combustível do inferno. Na grande negociação divina, Deus se oferece para trocar o nosso velho eu, que nos trouxe tantos problemas, por um novo eu, que é Cristo. O apóstolo Paulo diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A chegada a esse ponto justifica a jornada. A dor associada ao sacrifício do velho eu nada é comparada à alegria de experimentar aquela inspiração que desce do alto e penetra cada aspecto da nossa vida. No mundo natural, a vida crucificada pode parecer repleta de contradições, porque a velha natureza, a vida do eu, é completamente incompatível com Deus e contraria a sua natureza. No entanto, quando crucificamos o eu, Deus nos dá a sua formosura, sua alegria, seu Filho. Não eu,
mais Cristo. Francis Belton, 1926. Não eu, mas Cristo seja honrado, amado, exaltado. Não eu, mas Cristo seja visto, conhecido, ouvido. Não eu, mas Cristo em cada olhar e ação. Não eu, mas Cristo em cada pensamento e palavra. Ah, ser salvo de mim mesmo, Senhor querido, estar perdido em Ti, que já não seja eu, mas Cristo que vive em mim. Não eu, mas Cristo, para com brandura aliviar a dor. Não eu, mas Cristo, para secar a lágrima que rola. Não eu, mas Cristo, para levantar o peso que cansa. Não eu, mas Cristo, para afastar todo o temor. Cristo, só Cristo, nenhuma palavra vã. Cristo, só Cristo, nenhum som enérgico desnecessário. Cristo, só Cristo, nenhuma conduta importante para meu ego. Cristo, só Cristo, nenhum eu a deixar algum rastro. Nem eu, não eu, mas Cristo, suprindo-me cada necessidade. Não eu, mas Cristo, para ser minha força e saúde. Não eu, mas Cristo, para o corpo, alma e espírito. Cristo, só Cristo, aqui e na eternidade. Cristo, só Cristo, logo encherá minha visão. Glória excelente, logo, pleno logo verei. Cristo, só Cristo, cada desejo meu cumprido. Cristo, só Cristo, para meu tudo em tudo ser. Capítulo 14. O refrigério de um avivamento. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. João, capítulo 15, versículo 4. Talvez o maior resultado de viver a vida crucificada seja que ela periodicamente nos leva para lugares de grande vitória espiritual. Ao longo de toda a história, esses períodos têm sido denominados avivamentos. Nada mais é necessário na igreja contemporânea que um avivamento. Um avivamento pode ocorrer em um dos 3 níveis. Pode ocorrer em nível pessoal, quando o indivíduo é avivado. Pode ocorrer no nível da igreja, quando a igreja inteira recebe um novo ímpeto espiritual. Pode ocorrer no nível de uma comunidade, quando uma igreja transborda e o ímpeto espiritual se estende à comunidade. Uma pessoa solitária pode entrar num avivamento e ter uma revitalização de sua vida espiritual, uma onda de poder e um enchimento da graça que a faz vivenciar uma experiência tão maravilhosa que as palavras não conseguem descrever. Mas isso não afetaria a igreja que essa pessoa esteja frequentando. Em igrejas um tanto frias, houve indivíduos grandemente avivados, mas essas igrejas não experimentaram avivamento, porque se opuseram, negligenciaram ou consideraram essas pessoas fanáticas ou extremistas e basicamente as expulsaram, boicotando-as. Uma igreja local pode experimentar um despertamento causando impacto em todos os indivíduos da congregação e pode até aumentar o número dos indivíduos que frequentam a igreja. As pessoas são recuperadas e renovadas, e das fontes congeladas o gelo se quebra e a água começa a fluir, mas com frequência não se consegue ir além da igreja local. Muitas igrejas locais têm despertamentos e renovações, mas esses avivamentos não vão além dos muros da igreja e não chegam à comunidade. Então, há o avivamento de toda uma comunidade, em que a palavra entra na comunidade, passando de uma igreja para outra, de um bairro para outro, até a cidade inteira ser avivada. O avivamento de uma comunidade pode começar com um indivíduo, estender-se para a igreja e expandir-se ainda mais para incluir a comunidade, mas nunca pode ocorrer no sentido inverso. Nunca pode começar na comunidade, a menos que uma igreja tenha sido avivada. E nenhuma igreja jamais foi avivada antes que os indivíduos da igreja fossem avivados. Avivamento pessoal. O que entendo por avivamento pessoal? O melhor meio que tem
que tenho para descrevê-lo é que é semelhante a um doente voltando à sua saúde plena. Suponha que um homem esteja com nível de sangue muito baixo, que mal consegue sair da cama e ficar em pé por uma hora. Então, de repente, chega a um lugar em que é capaz de trabalhar duro o dia inteiro, jogar num time de beisebol e fazer tudo o que deseja porque foi restaurado para ter saúde em abundância. Ou imagine uma bateria fraca que mal consegue ligar o motor do carro. Uma vez recarregada, a bateria fica cheia de energia e uma faísca sai dela e liga a máquina. É isso que significa ser avivado como cristão. É um novo sopro refrescante de poder divino. Isso não só pode ocorrer com o indivíduo, mas também com uma igreja. Mas deve primeiro ocorrer nos indivíduos dessa igreja. Quero deixar isso muito claro, porque é importante pensarmos corretamente a respeito. Aqui não há uma ideia abstrata. Gostamos de orar. Ó Senhor, desce sobre tua igreja. De algum modo, imaginamos uma igreja abstrata em algum lugar e o Espírito Santo descendo e enchendo a igreja, sem que os indivíduos dentro dela sejam afetados. Mas o Espírito Santo só pode descer sobre indivíduos. Não é possível uma igreja ser abençoada sem que os membros dela sejam tocados. Oramos, Senhor, abençoa a tua igreja abstrata. E imaginamos uma igreja à parte dos indivíduos, algum tipo de igreja ideal pela qual Cristo morreu. Mas Deus não pode derramar seu Espírito sobre a igreja, a menos que primeiro o derrame sobre os indivíduos dentro dela. O Espírito Santo pousou sobre os discípulos no Pentecoste, e assim pousará sobre cada um de nós. Atos capítulo 2, versículo 3. Cada igreja local só é boa na medida em que os membros são bons, nem mais nem menos. Se Deus tivesse algum teste de QI pelo qual pudesse testar a nossa fé, ou se tivesse algum meio de medir o nosso pulso espiritual, então poderíamos somar todos os membros e conseguir a média, e a igreja seria essa média. Lembre-se sempre, porém, de que a média não forma a igreja, pois a igreja é composta por indivíduos. A alma solitária pode ser revivida. Fico contente por dizer isso. Deus pode enviar ondas de glória, um novo ânimo para o indivíduo solitário. Como um indivíduo solitário quer outra pessoa em sua igreja, quer que outra pessoa em sua igreja receba renovação, quer não, você não precisa dizer. Gostaria de ver a nossa igreja ser abençoada. E depois esperar que quando ela for abençoada, você também seja. A igreja jamais pode ser abençoada até que você ou outros indivíduos em sua igreja o sejam. Quer a igreja faça algum progresso, quer se desvie tornando-se liberal, você pode ser abençoado como indivíduo, e ninguém pode impedir isso. Você pode ser abençoado sozinho, não importa se seu pastor tem ou não conhecimento pessoal disso. Quando eu tinha cerca de 18 anos, Deus chegou para mim de um modo maravilhoso e fez coisas maravilhosas na minha vida, mas a minha igreja não aprovou aquilo. Aliás, praticamente me disse que eu era um tanto extremado e que a igreja ficaria melhor sem a minha companhia. Não fui expulso, fui apenas convidado a não ficar. Então, saí e fui para uma igreja da Aliança Cristã e Missionária. Não importa se a igreja crê ou não, você pode ter tudo o que Deus reservou para você como indivíduo. Se a sua esposa, o seu marido, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu amigo concorda ou não, isso não faz a menor diferença. Deus sempre está pronto para ajudar o indivíduo solitário. A história do Antigo Testamento está repleta de histórias de indivíduos solitários, homens e mulheres que se encontraram com Deus. A história dos avivamentos ao longo das eras tem sido a história de homens solitários, encontrando-se com Deus, de homens saindo e encontrando Deus completamente sós. Às vezes eles foram aos porões da igreja, às vezes a grutas, às vezes saíram ao ar livre e se prostraram sob árvores, às vezes perto de montes de feno, mas seguiram sós para se encontrarem com Deus,
e então o avivamento saiu dali. Digo que você pessoalmente pode ser abençoado e mesmo assim não ter um avivamento na sua igreja. Se você está participando de uma igreja que sofre de alguma enfermidade espiritual de baixo nível de espiritualidade ou está espiritualmente morta, nunca se inferiorize para acompanhar o nível. Em vez disso, diga a si mesmo: pela graça de Deus, serei o que devo ser independentemente disso. Como ter um avivamento pessoal? A grande questão, portanto, é: como podemos experimentar um avivamento pessoal? Para ver o novo derramar do Espírito Santo na nossa vida, 4 elementos precisam ser ordenados. A obra do Espírito Santo não é volúvel, pelo contrário, há certas regras espirituais bem definidas que governam sua obra na nossa vida. Fique firme como uma rocha. Primeiro, para ter um avivamento pessoal, você deve ficar firme como uma rocha. Isaías capítulo 50, versículo 7. O arado que será usado no solo precisa ter pontas afiadas. Além disso, se você quer um avivamento pessoal, precisa ser inflexível por causa de todos os esquemas e truques do mundo. Precisa ficar firme como a rocha e dizer: sigo pela graça de Deus. Quero tudo o que o Novo Testamento tem para mim. Foque o seu coração em Jesus. Segundo, você precisa focar o seu coração em Jesus Cristo, seja onde for que Ele o leve. Siga-o, seja o que for que Ele afastar de você, ouça-o e obedeça ao que Ele diz. Seja quem for aquele que você tiver de desconsiderar, afaste-se. Se você quer ser tudo o que Deus quer que você seja, fique firme como uma rocha e foque diretamente em Jesus. Sempre serei grato a Deus porque a Bíblia inclui a passagem em que o cego diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. Seus discípulos saíram e disseram ao homem: fique quieto, não se faz isso na igreja. Mantenha a calma. Em vez de ficar desanimado com as palavras dos discípulos, aquilo motivou o cego a gritar mais, até que Jesus se voltou e disse: o que você quer? Quero ser curado. E Jesus disse: tudo bem, aqui está a sua cura. O homem recebeu a visão porque não ligou para os cronometristas e árbitros que só serviam para manter as pessoas longe de Jesus. Recentemente vi de novo o livro de John Bunyan, O Peregrino, e li 1 ou 2 páginas, mais pelo estilo que por qualquer outra coisa. Mas não se consegue ler Bunyan muito tempo só pelo estilo, porque a história de cristão e como ele se mete em problemas em sua jornada é fascinante. Logo no começo, o cristão diz: descubro por este livro, a Bíblia, que estou em grande apuro. Preciso deixar a minha terra natal da destruição e viajar para um lar celestial. Assim, ele planeja começar a viagem para o lar celeste. Está sofrendo uma angústia terrível antes de começar e finalmente se prostra diante dos filhos e diz: ah, querida esposa e filhos, estou numa condição terrível, simplesmente terrível. Sua família basicamente responde: sabemos o que está errado em você. Você só está cansado. Então, o colocam na cama e na manhã seguinte, quando ele se levanta, perguntam: como você se sente, pai? Não dormi nem um pouco. Não consegui sequer esquecer que estamos vivendo na cidade da destruição. Bunyan diz que quando a família de cristão descobriu que não conseguia aquietá-lo e consolá-lo, quando não conseguiram bater em suas costas e dizer: volte para a cama e durma até esquecer, começaram a ser rudes com ele e ridicularizá-lo. Então, como ele não queria desistir, apesar do desprezo dos familiares, passaram a ignorá-lo. Pensei enquanto lia. Primeiro eles o acalmam, depois batem em suas costas e esperam que você se acalme. Então, usam palavras duras, acusando-o de pensar que é melhor que os outros. E quando isso não funciona, desprezam-no e começam a caçoar de você. E quando isso não funciona, simplesmente o ignoram. É exatamente assim que acontece quando você foca
seu coração em Jesus e busca um avivamento pessoal. Se você decide buscar um relacionamento mais profundo com Deus, encontrá-lo por si e receber uma renovação de Deus para se desvencilhar das velhas amarras, pesos e obstruções e ter de volta um novo espírito, descobrirá alguns que dirão: bem, você só está empolgado, você só se deixou impressionar por aquele sujeito Tozer. John Bunyan diz que quando o cristão era tratado daquele modo, ele saía para ficar só e orar. Submeta-se ao exame divino. A terceira coisa que você precisa fazer para experimentar um avivamento pessoal é expor sua vida ao exame de Deus. O problema é que nos fechamos e cobrimos o nosso coração. As Escrituras dizem: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Por hábito, tentamos esconder os nossos pecados. Se você quer um avivamento, precisa permitir que as Escrituras sejam as Escrituras na sua vida. Exponha toda a sua vida a Jesus Cristo. Exponha-se em oração, exponha-se nas Escrituras, exponha o seu coração em obediência, exponha-o pela confissão e pela restituição. Restituição é uma palavra esquecida hoje. Ninguém mais a usa, mas está na Bíblia. Restituição significa acertar com as pessoas. Quando você fizer restituição, ficará surpreso com a maravilhosa sensação em você. Estabeleça afirmações santas para si. A quarta coisa que você precisa para um avivamento pessoal é fazer algumas afirmações santas. Algumas afirmações que tive de fazer diante de Deus mudar o meu caminhar como cristão de maneira significativa. Deixe-me compartilhá-las com você e você continua a partir delas. Declare diante de Deus nunca possuir nada. Não estou dizendo para você livrar-se de algo que você pode usar. Quero dizer que você deve desvencilhar-se daquele monte de tranqueiras que junta na vida. Muitos cristãos são como ratos de porão que juntam tudo o que conseguem achar. Se você encontrar um ninho de uma pega robuda, encontrará várias coisas. Um espelho. Se você encontrar um ninho de uma pega rabuda, encontrará várias coisas. Um espelho, um cabide, um caco de vidro, talvez uma moeda. A ave não consegue usar essas coisas, apenas gosta delas e então as coleciona. De modo semelhante, por causa de um espírito ganancioso, muitos cristãos colecionam coisas que realmente não conseguem usar. Tenha em mente que se você sente que possui alguma coisa na realidade, isso o está puxando para baixo. Livre-se da posse desse item e então Deus deixará que você o possua. Solte-o de dentro de você e Deus deixará que você tenha a coisa fora de si. Isso diz respeito aos seus automóveis, propriedades, roupas e tudo o que vem colecionando pela vida. Tome tudo e diga que é de Deus. Não imagine nem por um minuto que se der 10% a Deus, você pode guardar os 90% restantes. Deus precisa do 100%. Depois que você entregar tudo para Ele, Ele se certificará de que você tenha o suficiente para cuidar de si mesmo e de sua família. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você não pode ter Deus. Deus tem o direito de mandar o que Ele quiser na hora em que quiser. No momento em que Deus souber que pode ter qualquer coisa que você tenha a qualquer hora, então o Senhor provavelmente permitirá que você o mantenha. E isso será uma bênção para você, em vez de uma maldição. Isso ajudará você a elevar-se, em vez de ser uma âncora puxando para baixo. Outra afirmação que tem sido importante para mim é nunca me defender. Isso é difícil, ainda mais para americanos como eu. Ao longo dos anos, tenho levado muitas pessoas ao capítulo 23 de Êxodo para ensiná-las a confiar em Deus e não temer os inimigos. Se você tentar lutar contra as pessoas, acabará ensanguentando e contundindo
sentindo-se miserável. Você continuará sendo um cristão imaturo e jamais terá um avivamento. Mas se deixar Deus lutar por você, sairá inteiro. Outra afirmação que tem sido importante para mim é nunca difamar um companheiro cristão. Com isso quero dizer, nunca acreditar no mal a respeito dele, nem falar mal dele. Lembre-se de seu passado e da sua tendência de cair em tentação. Acho que às vezes o Espírito de Deus não consegue chegar até nós porque difamamos um irmão ou uma irmã em Cristo. Esse relato ruim torna-se arma nas mãos do diabo. Como pastor e membro de uma comissão executiva, quando ouço acusações contra a vida de alguém, sou forçado sobre Deus a proteger a igreja de Deus contra esse homem. Mas isso não significa que difamarei esse homem ou qualquer outro por acreditar em tagarelices ou espalhá-las. Outra afirmação importante é jamais receber ou aceitar uma glória. Como amamos a glória, só queremos tomar um pouco dela para nós. Cantamos músicas atribuindo a glória a Deus e dando-lhe toda a glória, mas às vezes não somos realmente sinceros. Queremos que Deus fique com a maior parte da glória, mas gostaríamos de reservar só um pouquinho para nós. Afinal, acreditamos que merecemos. Por que você deve buscar um avivamento pessoal? Não espere uma tragédia para o conduzir a Deus. Alguns cristãos começam a esfriar no coração e aí acontece alguma tragédia. Ou para si ou para sua família. E em meio àquela dor eles dizem, perdoe-me, Deus. Querem recomeçar, mas é preciso ser sempre assim? Precisamos sempre esperar que Deus nos fustigue? Precisamos sempre chegar a Deus com as costas em sangue? Resolva diante de Deus que você não vai esperar que uma tragédia o conduza até Ele. Tome a sua cruz voluntariamente. Muitos anos atrás, quando ainda era um pregador muito jovem, falei numa cidade chamada Despert, em West Virginia. Em geral, as pessoas a chamavam estanho, por causa de uma grande fábrica de estanho ali, mas também era uma área de mineração de carvão. Eu e alguns outros fomos para aquela área e tivemos alguns encontros evangélicos. Os encontros não foram exatamente como imaginávamos, e alguns começaram a se sentir incomodados com o fato de não estar acontecendo nenhum avivamento. Ao encontro, certa noite, veio um minerador loiro, alto e bonito. Ele disse à esposa, você sabe, o nosso pessoal precisa de Deus. Eles precisam de Deus. E este negócio não está indo bem. Querida, se você concordar, vou tirar o dia amanhã e esperar em Deus, orar e jejuar o dia inteiro. Quero esperar em Deus para que haja um avivamento nessa cidade. No dia seguinte, em vez de ir trabalhar, colocou-se de joelho e esperou em Deus o dia inteiro com a Bíblia aberta. No dia seguinte, voltou ao trabalho de esvaziar os carrinhos de carvão. Ele estava trabalhando naquele lugar quando de repente houve um acidente. O carro saiu do trilho, bateu e se partiu. Os carros naquela mina eram do tipo antigo, feitos de madeira, e esse quebrou formando lascas pontudas como lanças e uma delas rasgou sua coxa. Aquilo atingiu uma artéria e o homem de 47 anos morreu de hemorragia no chão sujo. Lembre-se, ele passou o dia anterior com Deus. Aquilo me atingiu como uma mensagem do céu e desde então penso, querido Deus, como seria maravilhoso passar o meu último dia só contigo em oração. Ora, o minerador não podia tirar todos os dias para orar, pois precisava trabalhar e sustentar a família. Acho que foi maravilhoso que estivesse tão perto de Deus um dia antes de morrer. Ele se derramara diante de Deus na noite anterior. Não é possível passar o dia inteiro com Deus e não estar pronto para ir para o céu no dia seguinte. Não me pergunte por que Deus levou aquele homem. Nunca saberei. Deus nunca me deixa entender todos os seus planos secretos. Só sei que aquele homem poderia ter morrido em qualquer lugar, a qualquer hora, mas o Espírito de Deus o instou a passar o dia em oração pela própria alma e por sua igreja. E se ele estivesse frio demais para escutar e longe demais para ouvir? E se ele estivesse como alguém no piloto automático,
não dando ouvidos ao chamado de Deus, teria morrido junto aos carros. Tudo bem, mas quanta diferença. Talvez Deus esteja chamando você para fazer algo extraordinário, algo que não aparece no seu calendário ou agenda, algo para renovar a sua própria alma. Talvez Deus o esteja chamando para fazer algo radical e extremo por sua alma. A minha esperança e oração é que o mundo e seus prazeres não sejam tão grandes que você seja incapaz de ouvir Deus. A maior coisa no mundo não é se você vive até os 100 anos. A maior coisa no mundo é se você consegue ouvir Deus falando agora com você. Isso é o que conta. Deus está falando alguma coisa para você? Você pode ter um avivamento, mesmo que ninguém mais tenha. Não há motivo pelo qual você não possa afirmar-se como uma rocha e focar o seu coração em Jesus. Quando o encontrar, descobrirá as comportas da misericórdia. Encontrará óleo novo e encontrará uma maravilhosa vida nova. Poder de outrora. Paul Harder, 1878 a 1938. Estamos reunidos para a tua bênção. Vamos esperar em nosso Deus. Vamos confiar naquele que nos amou e nos comprou com seu sangue. Espírito, agora derrete e move todo o nosso coração com amor, sopra do alto em nós com o poder de outrora. Vamos nos gloriar em teu poder, vamos cantar a graça maravilhosa. Ao nosso meio, conforme prometeste, vem, ó vem, e toma teu lugar. Humilha-nos em oração diante de ti, e com fé inspira nossa alma, até que clamemos pela fé a promessa do Santo Espírito e do fogo. Capítulo 15. As recompensas eternas da vida crucificada. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 133, versículo 1. O valor de qualquer jornada sempre pode ser medido pelas dificuldades ao longo do caminho. Quanto mais difícil a jornada, mais satisfatório o destino. Tenho pensado na vida crucificada como uma jornada. Tem um começo, é claro, mas o fim nunca está deste lado da glória. Sou lembrado disso por um hino chamado A Mensagem Real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou. Embaixador por Deus de reinos de além céus, venho em serviço do meu rei. Não são muitos os cristãos que se consideram estrangeiros em terra estranha, mas é exatamente isso que somos, se somos cristãos. Se começamos a jornada e estamos vivendo a vida crucificada, este mundo certamente não é nosso lar. É por isso que nunca deveríamos estar muito confortáveis nessa vida. Alguns foram mal informados sobre a vida cristã e a vida crucificada. Por algum motivo, eles pensam que é um caminho fácil. Acreditam que Deus eliminará todos os problemas e dificuldades e que eles serão capazes de viver sem nenhum tipo de distração ou perturbação. Como qualquer um que tenha feito essa jornada sabe, não é o que acontece. Se a sua jornada não é atravancada de dificuldades, provações e fardos, você simplesmente pode estar no caminho errado. É impossível ler a Bíblia e não ver que cada homem e cada mulher de Deus enfrentaram dificuldades e problemas extremos. A história da igreja também está repleta de casos de lutas enfrentadas pelos cristãos, até maiores que os mártires da igreja sofreram. Se a vida cristã é tão fácil como alguns acreditam, então por que toda essa história de lutas e dificuldades e martírios? Tipos de dificuldades. As dificuldades podem ser divididas em algumas categorias. Primeiro, as dificuldades podem ser uma distração. Por distração, quero dizer que elas podem tirar-nos do curso principal. Voltando à fazenda na Pensilvânia, arávamos usando um cavalo. Para aquele cavalo não se distrair, precisávamos colocar antolhos nele. As dificuldades que atravessavam o nosso caminho podem distrair-nos do nosso verdadeiro propósito diante de Deus. As dificuldades que atravessam o nosso caminho
podem distrair-nos do nosso verdadeiro propósito diante de Deus. Podemos ficar tão imersos nas nossas dificuldades que não vemos mais nada. Podemos esquecer a direção que estávamos seguindo. Se você estudar a história de Israel, descobrirá que toda a jornada desse povo foi cheia de distrações após distrações. Ele estava andando em certa direção e então algo corria para distraí-lo e o empurrava para a esquerda ou à direita. É claro que as dificuldades que atravessam o nosso caminho não podem desanimar. É claro que as dificuldades que atravessam o nosso caminho nos podem desanimar. Muitos têm dificuldade em acreditar que um cristão possa ficar desencorajado em algum momento. Quando um cristão tem dificuldade que o levam a ponto de desanimar, ele é tentado a acreditar que na realidade não nasceu de novo. A verdade é que as várias dificuldades que ele enfrenta têm o potencial de encobrir seu bom senso e anuivá-lo com uma boa dose de desânimo. É triste ler ou ouvir de uma pessoa que começou bem, mas de algum modo se distraiu e morreu no caminho. O apóstolo Paulo lidou com isso entre os cristãos gálatas. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas capítulo 3, versículo 3. Os gálatas haviam começado bem, mas alguma coisa no caminho os havia distraído do propósito original, levando-os a um estado de desânimo. Eles começaram a sentir como se tivessem de lutar por si sós. É aí que nós também encontramos problemas. As dificuldades são um aspecto comum da vida, mas deveríamos ser encorajados por aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Penso nesse mesmo sentido que o valor de uma pessoa sempre pode ser medido pelo que ocorre quando ela está realmente enfrentando problemas. É certo que vamos enfrentar dificuldades e problemas. O caminho da vida crucificada traz muitos obstáculos, impedimentos e perigos. Assim, não é o fato de termos essas dificuldades, mas o que realmente determina a qualidade do nosso relacionamento com Deus é como lidamos com elas. Se desistimos, o que isso mostra a respeito da nossa confiança em Deus? O exemplo do rei Davi. Ninguém teve mais dificuldades e problemas que o rei Davi, conforme se registra no Antigo Testamento. Estou certo de que em algumas ocasiões ele mesmo criou dificuldades e problemas para si. Na maior parte dos casos, contudo, suas dificuldades e pesares foram causados pelo chamado de Deus em sua vida. Davi reconta essas dificuldades no Salmo 57. Esse salmo é extraordinário, porque nos faz vislumbrar o coração desse homem. A qualidade de vida de Davi é percebida na maneira pela qual ele enfrentou sua dificuldade. No Salmo 57, Davi confessa a natureza angustiante de suas dificuldades. No versículo 1, ele a chama de calamidades. É sempre bom reconhecer o problema que está à frente. Quantas vezes as pessoas desconsideram um problema ou realmente não o veem bem diante delas? Nada é mais perigoso que estar diante de um problema ou dificuldade e não ter conhecimento disso. Davi não desconsiderou suas calamidades. Ele as reconheceu como eram de fato. Não tentou explicá-las, ignorá-las ou culpar alguém por elas. É isso que fazemos com frequência quando experimentamos calamidades. Por algum motivo acreditamos que se pudermos culpar alguém por nossos problemas, os problemas desaparecerão. Isso simplesmente não acontece. Não penso que havia um único osso covarde no corpo de Davi. Desde o momento em que enfrentou Golias até seu leito de morte, Davi nada temeu exceto Deus. Imagine um adolescente em pé, com 5 pedras lisas na mão, diante de um dos maiores soldados de sua época. Golias era um gigante em muitos sentidos. Não era apenas grande,
mas também uma máquina de combate. Acho que é seguro dizer que Golias nunca havia perdido uma batalha. A história de suas lutas era tremenda. Por isso, os filisteus enviaram Golias para lutar com o exército de Israel. Sabiam do que ele era capaz. Entretanto, Golias nunca tinha visto Davi. Golias acusou Davi de não saber o que estava fazendo. Acusou-o de não compreender o que realmente estava em jogo. Mas Davi disse a Golias que não lutaria com forças próprias, mas em nome de Yahvé, o Deus de Israel. Desde que Davi estivesse do lado de Deus, não havia nada que temer. O embate de Davi com Golias estabeleceu um padrão para o restante de sua vida. O lado positivo das dificuldades. Há um lado positivo em encarar problemas e dificuldades severos. Podemos aprender muito quando os enfrentamos. Precisamos lembrar-nos, contudo, de que o inimigo que enfrentamos, aquele que nos ataca, pode discernir a nossa condição espiritual e usar isso contra nós. Essa é a estratégia do inimigo. Ele conhece os nossos pontos fracos e os ataca com toda a malignidade do fogo do inferno. Mas eis o que o diabo não sabe. O apóstolo Paulo nos mostra. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Os que estão na jornada da vida crucificada conhecem a dinâmica espiritual dessa declaração. É na nossa fraqueza que Deus se manifesta de maneira poderosa. O rei Davi sabia que sua força não estava em si mesmo, mas em Deus. Soluções falsas para as nossas dificuldades. Assim como enfrentamos muitas dificuldades e problemas na nossa jornada, assim também encontramos muitas soluções. Livros aos montes nos oferecem soluções para uma ou outra das nossas dificuldades ou problemas. Em sua maioria, porém, esses livros ficam aquém do alvo. Uma solução oferecida esses dias é amarrar o inimigo. Quando sentimos o inimigo atacar, precisamos firmar os pés e confrontá-lo. Isso é uma manifestação de machismo espiritual. Queremos mostrar ao Criador de problemas e a qualquer um que esteja nos observando que não podemos ser enganados. O único problema é que o diabo nunca enfrentará você diretamente. É melhor eu dizer, o diabo não joga limpo. Ele usa regras forjadas por ele ao longo do caminho. Um cristão achar que consegue adivinhar as intenções do diabo é provavelmente a ideia mais perigosa que se pode abrigar. O diabo adora quando o convidamos para a batalha. É para isso que ele vive. Ele sabe que não pode vencer, mas sabe também que pode causar algum dano no processo. Toda a agenda do inimigo pode ser resumida em um objetivo: atrapalhar Deus por meio de seus filhos. O diabo pensou que podia fazer isso com Jó no Antigo Testamento. Mas o que o diabo não sabia era que Deus tinha controle absoluto de cada passo do caminho. Outra solução que alguns cristãos tentam é usar as Escrituras para desafiar o inimigo. Mas o que esses cristãos não percebem é que o diabo conhece as Escrituras melhor que alguns teólogos. O coração do diabo não está cheio de dúvidas, mas de ódio e ciúmes. Seu ódio e seus ciúmes de Deus o cegam para a realidade do senhorio de Deus. Para qualquer cristão, usar as Escrituras sem o Espírito é como entrar numa batalha com uma espada de papel. Não é só a palavra que fará o diabo dar meia volta. Não, é a palavra e o poder. O diabo pode citar as Escrituras melhor que qualquer professor de seminário, mas quando a palavra está sob a direção do Espírito Santo, ela sempre atingirá seu alvo mortal. A solução de duas partes para as nossas dificuldades. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, nada fez para se defender. Ele não tentou prender o inimigo. Não tentou desafiar os inimigos citando as Escrituras. Simplesmente deixou a situação nas mãos de Deus. Isso me leva à solução de Davi para seus problemas. No Salmo 57, Davi revela a única solução para dificuldades, problemas e calamidades. Essa solução possui duas partes. Parte 1. Refugie-se em Deus.
Em Salmos 57, versículo 1, Davi diz: Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Salmo 57, versículo 1. Em vez de sair para lutar as próprias lutas, Davi se refugiou em Deus. Como ele deve ter sido tentado a mostrar sua força e seu poder ao inimigo. Mostrar ao inimigo que ele não era alguém com que se podia mexer deve ter sido uma grande tentação para um homem como Davi. Em vez de se envolver com o inimigo, porém, Davi refugiou-se na sombra das asas de Deus. Que verdade bendita compreender que, em meio a todas as nossas dificuldades e calamidades, temos um refúgio. Certamente, há momentos de entrar na batalha e envolver-se com o inimigo, mas isso só deve acontecer sob as ordens diretas do capitão da nossa salvação. O jovem Davi compreendeu isso quando deparou com Golias. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. A batalha sempre é do Senhor. Parte 2. Exalte a Deus. O outro aspecto da solução de Davi encontra-se no Salmo 57, versículo 5. Davi se refugiou em Deus e ao mesmo tempo deu uma oportunidade para Deus ser exaltado. Ser exaltado, ó Deus. Essa era a paixão de Davi. O único meio de Deus ser exaltado era Davi encontrar refúgio nele. Davi não era oportunista, ou seja, ele não buscava oportunidades de se exaltar acima do povo que liderava, nem mesmo de se exaltar acima de seus inimigos. De certo, ao longo do caminho ele havia tido muitas oportunidades para fazer isso. Ainda que não fosse um homem perfeito, Davi tinha perfeita confiança em Deus, não em si mesmo. É aqui que arranjamos problemas. Certamente confiamos em Deus, mas por algum motivo confiamos em nós acima de Deus, só para o caso de Deus não dar conta do recado. Davi não era assim. Ele se colocava em tal posição que, se Deus não desse conta, tudo estaria perdido. De novo, considere o exemplo de Davi e Golias. Você aprecia o grande risco assumido por Davi? Muitas vezes me pergunto por que o rei Saul permitiu que Davi fosse até lá enfrentar Golias daquela maneira. Se Davi tivesse falhado, Israel teria falhado. Toda a situação em Israel e os filisteus se resumiu a um adolescente de nome Davi e suas 5 pedras lisas e uma funda. É difícil imaginar Davi em pé diante do gigante. Se Deus não desse conta, tudo estaria perdido para o garoto e para os israelitas. A linguagem do céu. O resumo é: você está disposto a dizer: ó Senhor, exalta-te acima de mim e de tudo o que sou, posses, amigos, confortos, prazeres, reputação, saúde e vida. Tudo. Testa-me, Senhor, e vê se eu realmente consigo deixar tudo em tuas mãos. Coloca minha vida na linha para que eu não seja totalmente eu, mas totalmente teu, conhecendo a verdade de que posso refugiar-me em ti. Se você chegou até aqui, sugiro mais um passo em sua oração. Ó Senhor, dispara uma cadeia de circunstâncias que me leve ao lugar em que eu possa dizer sinceramente: ser exaltado acima dos céus. Você já se perguntou que linguagem se fala no céu? É isso. Essa é a linguagem do céu. Eles virão do norte, do sul, do leste e do oeste. Virão de países que falam alemão, espanhol, grego e sírio. Virão de todo o mundo e nunca terão de se sentar e se submeter ao processo de aprender uma nova língua. No reino de Deus, todos falarão a mesma língua, cuja tônica será: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra e o poder. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Você conhecerá a linguagem do céu quando chegar lá, sem ter de estudá-la, e você não falará com sotaque. O alvo da vida crucificada é deixar-se colocar numa posição tal que Deus é exaltado. Quando você permitir que Deus seja exaltado nas suas dificuldades, estará na condição perfeita para aspirar a doce fragrância da presença dele. Saudai
o nome de Jesus, Edouard Pernot, 1726 a 1792. Saudai o nome de Jesus, arcanjos, vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai. O grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai. O Deus da paz, o Deus da luz, com glória coroai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó tribos, raças e nações, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. Capítulo 16. Guias espirituais para a jornada. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Jeremias capítulo 3, versículo 15. O caminho da vida crucificada pode ser precário, tornando indispensável um guia espiritual. Mas é importante ter um guia que compreenda suficientemente o caminho e possa dar instruções claras sobre como viver a vida crucificada. A igreja não carece de pessoas que deem conselhos, carece, porém, de guias espirituais com a sabedoria necessária para navegar numa vida tão precária. A questão a considerar é: como reconhecer um verdadeiro guia espiritual? É crucial estarmos alertas para os falsos guias. Para cada guia verdadeiro, há uma multidão de falsos guias. O uso de falsos guias é uma estratégia popular do inimigo para destruir a obra de Deus na vida de uma pessoa. Alguns guias são obviamente falsos e é fácil reconhecê-los como tais porque os ensinos deles estão completamente fora dos eixos. O que me preocupa, entretanto, são aqueles falsos guias que estão perto da verdade. Uma das primeiras coisas que deve chamar a nossa atenção acerca de um guia potencial é o uso que ele faz das Escrituras. O guia espiritual mais perigoso é a pessoa 95 fiel às Escrituras. Lembre-se, não é a verdade que o machuca, é o mal. Os 95% de verdade são vencidos pelo mal. Isso nosso arqui-inimigo sabe muito bem. O verdadeiro guia espiritual acolhe todas as Escrituras, enquanto o falso guia evitará certas passagens. Isso é algo que só o cristão bem informado pode reconhecer plenamente. Infelizmente, o problema hoje é que muitos cristãos não são versados nos ensinos das Escrituras. Outro sinal é o uso de materiais extrabíblicos. Muitos desses falsos guias começam com alguma passagem bíblica e gradualmente passam para materiais extrabíblicos. Pode ser um livro ou série de ensaios ou alguma poesia. Não importa o que seja. Tudo deve ser provado pela palavra de Deus, que é a autoridade final para o cristão. O lugar da Bíblia no ensino deve indicar-nos a genuinidade de um guia espiritual. Mas o sinal de guias espirituais falsos é sua ênfase indevida em si mesmo. Quando o ensino sempre focaliza o professor, é indício de que algo está errado. O verdadeiro guia espiritual concentrará todo o ensino em Jesus Cristo e só no Cristo da Bíblia. Guias espirituais verdadeiros. A maioria dos guias espirituais verdadeiros corresponde ao que costumo chamar de místicos evangélicos. Sei que a terminologia não é aceitável em muitos círculos cristãos. Então, deixe-me explicar o que quero dizer. Por místico evangélico, quero dizer alguém que tem os pés firmes e irrevogavelmente plantados nas Escrituras. Essa é a primeira qualificação absoluta dos guias espirituais verdadeiros. Eles aceitaram as Escrituras como sua única regra de fé e prática e depositaram sua fé e confiança no Senhor Jesus Cristo da Bíblia. Não preciso de nenhuma suposição misturada a especulações inconsistentes. Quero saber que o meu guia espiritual tem compromisso com a palavra de Deus.
eles diagnosticam a vida espiritual interior. Há vários outros aspectos importantes nesses guias espirituais. Primeiro, os guias espirituais verdadeiros são o que eu chamaria de cirurgiões da alma que possuem o poder de diagnosticar a vida espiritual interior. Viajando pelas trilhas da vida crucificada, certamente necessitamos de um médico da alma, que possa discernir com habilidade os problemas do nosso coração. O diagnóstico espiritual é muito valioso para a manutenção de uma saúde espiritual sólida. Uma coisa é diagnosticar um problema, outra totalmente diferente é preservar um remédio baseado nas Escrituras, não na sabedoria do mundo. A sabedoria deste mundo não tem nada a oferecer para o clamor interior da alma apaixonada por Deus. Toda terapia do sentir-se bem não consegue tocar de maneira alguma as profundezas da alma. Precisamos de um guia espiritual que conheça Deus, domine a palavra de Deus e compreenda a natureza humana. Eles praticam a vida interior. Os guias espirituais efetivos serão apóstolos da vida interior sem jamais serem meramente introspectivos. Eles sondam as profundezas da alma a fim de poderem voltar os olhos interiores para fora, concentrando-se na pessoa de Cristo. O alvo deles é elevar a alma até a maravilha que é Deus. Eles exalam uma espiritualidade renovada. O que torna esses guias espirituais tão reconfortantes é sua originalidade espiritual. Ao ler algumas de suas obras, você captará um senso de frescor do orvalho da presença de Deus. Eles não escrevem só uma coleção de termos para produzir cópias, mas palavras poderosas que produzem no coração do homem que anseia por Deus uma fragrância da presença divina. Ao ler essas obras, temos a sensação de que estamos encontrando as palavras de um verdadeiro profeta, alguém que sabe o que fala. Estamos muito acostumados nesses dias a ler livros escritos por autores que copiaram livros de outros ad nauseam. Esses livros têm um cheiro mofado da repetição impensada e do fracasso espiritual. Quando chegamos à literatura desses guias espirituais, logo sentimos a diferença. Neles não há repetição de ideologia religiosa, mas uma revelação sagrada do coração e da mente de Deus, baseada nas Sagradas Escrituras. Eles experimentam as mesmas dificuldades que nós experimentamos. O que torna tão genuínos os guias espirituais verdadeiros é o fato de que eles vivem uma vida real e enfrentam dificuldades reais. Muitos foram mártires por causa de Cristo e deixaram provas de sua incrível devoção a Deus. Eles sabiam o que significa passar necessidade por causa de Cristo. Não viviam em torres de marfim, abrigados das dificuldades e amarguras da oposição do mundo à verdadeira espiritualidade. Muitos deles se viram no exílio por causa do compromisso com a vida profunda. Seus caminhos não foram fáceis e forrados de rosas, mas havia a fragrância da presença de Deus, o que para eles fazia toda a diferença. Eles se dedicam exclusivamente a Deus. Os verdadeiros guias espirituais são homens e mulheres dedicados exclusivamente a Deus. A vida deles não depende da razão, da imaginação ou do sentimento humano. Eles também não estão empenhados em falar com eloquência sobre as coisas divinas e em vomitar pensamentos brilhantes acerca de Deus, coisas bem distantes do cristão mediano. Eles descobriram a simplicidade da comunhão e da solidão com Deus. Eles odeiam o mal. A marca de devoção que esses homens e essas mulheres têm é um horror comum em relação ao mal e ao pecado. Nada instala a ira deles como o mal ao redor, especialmente o mal na igreja. Nada instiga mais a imaginação deles que os pensamentos de Deus e seu reino interior. Eles cultivam dentro de si um hábito perpétuo de ouvir a doce voz interior de sua presença. Dessas experiências interiores brota uma determinação radical de obedecer aquela voz, independentemente do preço.
a literatura dos guias espirituais do passado. A literatura desses místicos e guias espirituais evangélicos concentra-se no adorador, não no aluno. Tudo é preparado para os enamorados por Deus que o buscam acima de todas as outras coisas e desdenham as coisas deste mundo. A poesia desses místicos evangélicos voa para os céus acima com alegria encantadora e deliciosa harmonia com o divino. Ler a poesia desses guias espirituais é experimentar a paixão que eles tinham por Deus. Com frequência, após ler tais poesias, baixo o livro e suspiro profundamente no coração, satisfeito com a maravilhosa verdade de que o escritor conseguiu expressar os meus sentimentos mais profundos por Deus numa linguagem muito melhor do que eu seria capaz de fazer. Seja lendo um livro de ensaios, seja de poemas, é preciso ter em mente que não se pretendia que aquilo fosse usado em público. Essas obras deviam ser lidas na privacidade do culto pessoal, rodeado pela solitude da maravilha que é adorar. Esses autores elevam o nosso coração em alegre antecipação da presença manifesta de Deus. Depois de dizer isso tudo, porém, preciso estabelecer algumas linhas para orientar a leitura de alguns desses grandes livros de devoção espiritual. Nunca se aproxime desses livros como você chegaria a outro tipo de literatura. São muitas as pessoas que, na pressa de terminar a leitura, deixam escapar a quietude de experimentar a presença de Deus. Alguns desses livros o levarão espiritualmente a lugares em que você nunca esteve. Chegue com o espírito sedento. A primeira coisa que devemos ter em mente quando lemos um desses clássicos devocionais cristãos é chegar com o espírito sedento. Os que possuem forte senso de curiosidade não precisam ler esses livros. Não haverá nada para saciar sua curiosidade. Esses clássicos exigem que o leitor chegue com um forte desejo de conhecer Deus. Sem esse forte desejo, o leitor logo se cansará e ficará entediado com o livro. Nada aqui serve para o coração leviano. Nada aqui serve para entreter o cristão maduro. Tudo instila um desejo insaciável de conhecer Deus na plenitude de sua revelação. Feito isso, toda a vida interior será despertada e enriquecida pela verdade. Chegue depois de orar e meditar nas Escrituras. Outra recomendação está na área da oração. Só chegue a esses livros depois de um tempo significativo em oração e meditação nas Escrituras. Qualquer um que chegue despreparado e apressado deixará escapar todo o intento desses livros. Se o nosso coração não estiver pronto para receber, nosso tempo nesses livros não será bem empregado. Esse é um dos principais elementos errados na igreja cristã de hoje. Na pressa de acompanhar a cultura à nossa volta, reservamos pouco tempo para esperar quietos diante de Deus e meditar em sua palavra. O leitor que prepara o coração e a mente experimentará nesses clássicos panoramas da gloriosa revelação de Deus. Tenha uma atitude devocional. Outra coisa diz respeito à nossa atitude. É muito difícil encontrar tempo, muito menos intenção de esperar diante do Senhor em quietude. Quando chegamos a um desses grandes clássicos espirituais, porém, precisamos adotar uma atitude de devoção. Isso é difícil para nós, ocidentais. Corremos daqui para lá com uma energia que não pode durar para sempre. Então, entramos em colapso, exaustos pelo cansaço acumulado. Para aproveitar esses livros ao máximo, é importante aprender a desenvolver as disciplinas do silêncio e da meditação. O mundo está muito entranhado em nós. Precisamos aprender a nos livrar dele e entrar dignamente na presença do Deus onipotente. Creio que a nossa humildade no silêncio diante de Deus criará dentro de nós um verdadeiro espírito de expectativa daquilo que realmente esperamos que Deus faça, no livro e por meio do livro que temos diante de nós.
É por isso que eu disse antes que esses livros não são para leitura pública, são para alguém ficar só e ler em silêncio, devagar e em meditação. Fugir de toda distração ajudará a desenvolver a disciplina da concentração nas coisas de Deus. Renda-se e consagre-se. Antes de começar a ler um desses clássicos, é importante certificar-se de que você se rendeu e se consagrou a Deus. Os guias espirituais começam onde os outros terminam. A pressuposição da perspectiva deles é que você está pronto para se embrenhar nas profundezas de Deus, que você já está começando a viver a vida crucificada. Assim, antes de começar a ler, gaste um tempo a sós com Deus e deixe seu coração numa posição tão submissa e obediente que Deus possa começar a falar com você por meio das vozes desses guias espirituais. Se na sua vida há grandes áreas que ainda não se renderam a Cristo, a leitura desses livros pouco beneficiará você. Faça a renúncia. Todas essas obras têm o propósito de ajudar o peregrino ao longo do caminho, mas você precisa já ter entrado no caminho correto. Seja sincero. Outro aspecto importante é chegar com um senso de sinceridade. Esses autores entendem que os leitores são sérios. Eles não estão escrevendo para satisfazer a curiosidade daqueles que não têm intenção sincera de colocar em prática o ensino. Esses livros são para a alma daqueles que têm sede de Deus e só de Deus. Os livros não vão entreter você. Nenhum deles foi escrito com o propósito de entreter ou divertir. Já li muitos desses livros e nunca considerei nenhum deles divertido. Cada um me levou mais fundo ou mais alto na presença de Deus e o caminho não é fácil. Não é para covardes, pelo contrário, é para os que querem conhecer Deus e não se importam com o preço. Não há diversão nesses livros, mas você pode estar certo de que haverá muita glória para os que buscam seus ensinos com sinceridade. Leia devagar. É preciso estabelecer aqui outro ponto. É altamente recomendável que você nunca leia mais do que um capítulo por dia. É impossível encontrar correndo nesses livros e receber todo o benefício que eles... É impossível entrar correndo nesses livros e receber todo o benefício que eles possuem. Desacelere, medite longamente e com seriedade em todo e qualquer capítulo, parágrafo, sentença e sim, até palavra. É preciso estudar, meditar, marcar, orar e ler esses livros enquanto eles continuarem ministrando a alma. Forme uma biblioteca. Na literatura cristã, há livros que podem ser lidos só uma vez e depois esquecidos. O senhor Francis Bacon escreveu: alguns livros devem ser provados, outros sorvidos, e alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Ou seja, alguns livros devem ser lidos só em partes, outros devem ser lidos, mas não por curiosidade, e alguns poucos devem ser lidos totalmente e com grande diligência e atenção. Os grandes clássicos cristãos se enquadram nessa última categoria. Recomendo enfaticamente que você forme uma biblioteca desses livros que devem ser lidos e ruminados pelo resto da sua vida. Parece-me altamente improvável que alguém algum dia domine a riqueza encontrada nesses volumes. A jornada é dura. O caminho que precisamos trilhar é repleto de perigos e afligido por dificuldades. Só um guia fidedigno pode ajudar-nos ao longo do caminho e permitir-nos viver a vida crucificada com grande vitória. Escondido em ti, William Cushing. Há seguro para a rocha mais elevada que eu. Minha alma em seus conflitos e dores voaria. Tão pecador, tão cansado, teu eu seria. Bendita rocha eterna, escondido estou em ti. Escondido em ti, escondido em ti. Bendita rocha eterna, escondido estou em ti. Na calma do meio-dia, na hora solitária da dor,
quando a tentação lança sobre mim seu poder, nas tempestades da vida, no mar amplo e agitado, bendita rocha eterna, escondido estou em ti. Quantas vezes no conflito, pressionado pelo inimigo, tenho voado para meu refúgio e expressado minha angústia. Quantas vezes, quando as provações rolam como as ondas do mar, tenho me escondido em ti, ó rocha da minha alma. Conclusão. O propósito do fogo do ourives na vida crucificada. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Deus tem em seu arsenal um número infinito de instrumentos que emprega com critérios próprios para cumprir seu perfeito propósito na nossa vida. É claro que a pergunta que deve prevalecer é: qual o propósito de Deus na nossa vida? A resposta a essa única pergunta abrirá todo um mundo de entendimento a respeito do que Deus está fazendo em nossas circunstâncias. Alguns têm a ideia de que o propósito de Deus é tornar a nossa vida mais tolerável aqui na terra. Isso barateia o que Cristo fez na cruz. Se tudo o que ele queria fazer era tornar a nossa vida tolerável, podia tê-lo feito numa variedade de outros meios. O propósito supremo de Deus para nós é nos tornar como seu Filho, Jesus Cristo. Se compreendermos que tudo o que nos acontece é para nos tornar mais parecidos com Cristo, isso resolverá grande parte da nossa ansiedade. Se por um outro lado, temos a ideia de que o propósito de Deus é tornar essa vida um céu na terra, então Deus tem uma porção de explicações a dar. Não está funcionando. A trilha é dura, o caminho está cheio de todos os tipos de distrações e distúrbios. Em todo o livro, venho referindo-me à cruz como um instrumento para cumprir o propósito de Deus, seu propósito máximo na nossa vida. Agora, quero referir-me a outro instrumento que segue junto com este, o fogo do ourives. Deixe-me destacar a diferença entre eles. A cruz diz respeito à nossa vida pessoal, colocar o eu na cruz e crucificá-lo absolutamente sob Cristo. Mas o fogo do ourives tem outra abordagem. O propósito do fogo do ourives é queimar toda a escravidão que nos é imposta pelo mundo. Quando falo acerca do mundo, não me refiro a montanhas e vales, campos e florestas. Estou falando sobre o espírito deste mundo, que é diametralmente oposto a tudo o que Deus representa. O espírito deste mundo é supervisionado por ninguém mais que o inimigo da nossa alma, Satanás em pessoa, a quem as Escrituras se referem como o príncipe do poder do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo também se refere a ele como o Deus deste mundo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Assim como Deus Pai não livrou seu Filho das dores e sofrimentos da cruz, também não nos livrará de nenhuma dor para nos levar à posição máxima de semelhança com Cristo. Como declara o autor de Hebreus: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Uma leitura casual das Escrituras levará à conclusão de que Deus nunca entra na rotina. Em geral, ele raramente se repete. Só havia um Daniel na cova dos leões. Só uma vez 3 filhos hebreus foram lançados na fornalha acesa. E Deus só apareceu uma vez numa sarça ardente para um homem. Deus, em sua infinita sabedoria e por critérios completamente próprios, lida com seu povo
para levá-lo ao lugar por ele atribuído. O fogo do ourives é simplesmente um instrumento pelo qual Deus cumpre seus propósitos na nossa vida. Jamais devemos adorar o fogo. Lembre-se de que Israel caiu na idolatria, cultuando a serpente de bronze que deteve o anjo da morte. A serpente de bronze existiu apenas para lembrá-los do que Deus havia feito, mas eles ficaram mais enamorados pelo objeto do que pelo Deus por trás do objeto. Precisamos permitir que Deus use qualquer instrumento ou ferramenta para cumprir seu propósito. De novo, esse propósito é nos levar a um ponto de absoluta semelhança com Cristo, uma vez que é por meio do Filho que Deus é glorificado. Compreender Deus e sua natureza é compreender que nada impuro pode permanecer diante dele. Assim, ao lidar conosco como filhos e filhas, precisamos corresponder a seus padrões de pureza. Nada impuro, nada deste mundo, nada contrário à natureza e ao caráter de Deus pode restar na nossa vida. Alguns aspectos da nossa vida são tão resistentes à graça de Deus que necessitam de fogo para serem completamente consumidos. Exigências da vida crucificada. Em Daniel 3 lemos a história do rei babilônio Nabucodonosor, que mandou fazer uma imagem de ouro e ordenou que todas as pessoas de seu reino se curvassem e adorassem. Quando Sadraque, Mesague e Abednego, homens que serviam ao Senhor, recusaram curvar-se à imagem, o rei mandou jogá-los numa fornalha acesa. As ações desses 3 filhos dos hebreus revelam alguns aspectos cruciais na vida crucificada. Obediência. Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego foram obedientes ao Senhor. A obediência é um componente básico da vida cristã. Observe que a obediência deles não exigia que soubessem o motivo do que acontecia com eles, nem exigia que Deus fizesse tudo de acordo com o entendimento deles. Tenho certeza de que eles não tinham ideia do motivo pelo qual tudo aquilo repentinamente lhes sobreviera. Eles tinham sido bons servos de Nabucodonosor e este os havia honrado com posições de autoridade. Agora, tudo parecia estar contra eles. Ao pensar nessa história, tenha em mente que para começar a obediência deles a Deus é o que os colocou no problema. Foi a porta da fornalha. Como mencionei anteriormente, em algum momento os cristãos desenvolveram a ideia de que se obedecerem a Deus, isso os manterá livres de problemas. Mas esse não é o propósito da obediência. Ao observar a vida de homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento, e até ao longo da história da igreja, descobrimos que foi justamente a obediência que muitas vezes o colocou em dificuldades. Já me referi a Dietrich Bonhoeffer. Sua obediência o enviou diretamente à forca. Ele podia ter escapado, mas isso comprometeria seu relacionamento com Deus, coisa que ele jamais cogitou fazer. A verdadeira obediência é a recusa em comprometer de modo algum o nosso relacionamento com Deus sem medir as consequências. Tenha em mente que o Deus deste mundo não se importa que você creia em Deus. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. O diabo crê em Deus, de modo que você está no mesmo barco que ele. O diabo não se importa que você cultue a Deus, desde que também cultue os deuses deste mundo. Enquanto você acreditar em Deus, como milhões acreditam hoje, e não fizer dele a prioridade número 1 na sua vida, o diabo não terá problemas com você. A igreja evangélica hoje está seguindo o curso do movimento liberal e entrando pela mesma trilha das concessões. Uma concessão aqui, outra ali, e logo sobra bem pouca diferença, se sobrar alguma, entre o chamado cristão e o homem do mundo. A verdadeira obediência, conforme ilustrada na história dos 3 filhos dos hebreus, sempre nos leva a um ponto sem volta. É aí que entra a fé. Não precisamos compreender o que está acontecendo para obedecermos a Deus. Não precisamos saber o resultado para obedecermos a Deus. Essa obediência
nos leva a um ponto de decisão pessoal em que não precisamos ser livrados do nosso problema. Obediência é reconhecer a soberania e a autoridade de Deus e submeter-se a Ele sem questionar e sem considerar as consequências. Vemos essa completa obediência quando Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. A obediência deles não exigia que Deus os resgatasse de uma dificuldade. Eles sabiam que Deus podia resgatá-los, mas se não o fizesse, isso não influiria na absoluta obediência deles a Deus. Rendição. A obediência absoluta dos 3 filhos dos hebreus a Deus colocou-os num lugar de absoluta rendição às circunstâncias. Não gostamos de falar disso. Queremos falar de Deus livrando-nos de dificuldades para podermos dizer: glória a Deus, Ele me livrou. Rendição. Porém, não é nada disso. A essência da rendição é sair do caminho para que Deus possa fazer o que quer. É muito comum estarmos numa posição em que Deus não pode fazer sua obra. Então, ficamos à espera, perguntando por que nada acontece. Nada acontece porque estamos obstinados diante de Deus, recusando-nos a nos render à situação que se apresenta. Nabucodonosor foi bondoso o suficiente para dar aos 3 uma oportunidade de reconsiderar sua posição. Afinal, a filosofia do mundo é que você precisa ceder um pouco para avançar um pouco. Ele tentou facilitar a vida dos 3. Naturalmente, eles estavam numa posição em que a lealdade a Nabucodonosor contribuiria muito para o livramento do povo de Israel. Aquilo só lhes custaria uma ou outra concessão. É assim que o mundo funciona, mas não é como funciona no reino de Deus. Uma coisa que os 3 compreendiam era que o governante supremo neste mundo, quem é o governante supremo neste mundo. Nabucodonosor se considerava poderosíssimo, mas não representava nenhuma ameaça àqueles judeus fiéis e leais só a Deus. Alguns nos fariam acreditar que, rendendo-nos a uma situação, estamos exercendo um ato de covardia. A única pessoa que aceitaria essa filosofia é a que não conhece os caminhos de Deus. Embora seja verdade que há momentos em que precisamos colocar-nos contra certa situação ou problema, quando repudiar a situação é a ordem do dia, nunca devemos confundir isso com uma oportunidade de nos rendermos de maneira que saímos do meio do caminho de Deus e permitimos que Ele faça em nós o que quer fazer por nosso intermédio. A fornalha representava o pior que o mundo podia fazer. De fato, Nabucodonosor estava tão irado com aqueles judeus que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego se renderam às chamas daquela fornalha, estavam entrando na arena de Deus. Observo com grande satisfação que os homens de Nabucodonosor, cuja função era lançar aqueles judeus na fornalha acesa, foram os únicos consumidos por aquele fogo. Aliás, as únicas coisas que as chamas consumiram foram os homens de Nabucodonosor e as amarras dos filhos dos hebreus. Aquilo que era do mundo, Nabucodonosor e as amarras, foi absolutamente consumido pelas chamas daquela fornalha. Mas nada de Deus sofreu danos. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Daniel, capítulo 3, versículo 27. Não vejo por que o mundo representa alguma atração para alguém. Qualquer um que possa ler alguma coisa de história compreenderá que o mundo sempre destrói os seus. Josué compreendeu isso quando disse aos israelitas: se, porém,
não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Se vocês querem seguir o Deus deste mundo, disse Josué, então prossigam. Mas como testificou com grande confiança, ele e sua casa serviriam ao Senhor. Ele compreendeu que o mundo sempre se volta contra os próprios filhos. Os homens de Nabucodonosor foram destruídos porque os 3 filhos dos hebreus obedeceram a Deus e se renderam à fornalha. De que maneira você derrotaria homens desse tipo? Como forçá-los à submissão? A chama não lhes causou dano algum. Aquilo foi assombroso no que diz respeito a Nabucodonosor. Aquilo que fora preparado para destruir os homens de Deus havia saído pela culatra, destruindo apenas seus homens. Se ao menos conseguíssemos entender isso, se ao menos pudéssemos realmente acreditar que Deus possui uma agenda neste mundo e que fazemos parte dessa agenda, ainda que as circunstâncias da nossa vida sejam oportunidades para Deus derrotar o mundo, a única coisa que atrapalha no meio do caminho é o cristão hesitante, exigindo que Deus o livre de todos os problemas. Mas o problema é justamente o que permite que Deus receba a glória. A mesma chama que consumiu o mundo natural e a escravidão imposta pelo mundo sobre os cristãos é a chama que purifica o cristão. A chama queima as impurezas e leva o ouro a um estado de purificação. Quanto mais intensa a chama, tanto mais puro o ouro. Revelação. Assim, se desejamos viver a vida crucificada, precisamos submeter-nos completamente em obediência ao Senhor e render a nossa vida à autoridade divina para que Ele possa fazer sua obra. Quando saímos do meio do caminho de Deus, Ele tem a oportunidade de revelar-se a nós e ao mundo ao redor de um modo ímpar. Com frequência, o único meio de o mundo conseguir ver Cristo é pela revelação trazida pela experiência do cristão no fogo do ourives. Depois que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados nas chamas, Nabucodonosor olhou dentro da fornalha e viu algo que jamais esperava ver. Ele pensava que aquelas chamas que mandara acender consumiriam os homens. Em vez disso, não só os viu vivos e ilesos, como também viu um 4º homem na fornalha. Mas logo, depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e os 4 se parecem com um filho dos deuses. Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25. Ei, vejam aquele 4º homem no fogo. Essa é a revelação de Deus. O que é preciso para experimentar Deus desse jeito? É preciso uma fornalha. É preciso obediência a Deus e submissão a Ele em absoluta rendição. Isso é tudo. A alegria da presença de Deus. O fogo da fornalha revela Cristo no meio de seu povo, participando de sua comunhão. O fogo da fornalha de Nabucodonosor não anulou a fragrância da presença de Deus. Imagine a alegria daqueles homens nas chamas. Não há alegria comparável a de estar no lugar em que Deus inclui você numa doce comunhão. Nunca no mercado, nunca no cume de um monte. Lembre-se de Pedro no Monte da Transfiguração. Ele queria levantar 2 tendas, esquecer o resto do mundo e desfrutar da comunhão com Deus. Mas o valor da experiência no cume do monte é revelado no vale, lá embaixo, que precisamos trilhar. A revelação de Deus é o fruto da chama. Quantas vezes deixamos escapar a fragrância da presença de Deus porque resistimos à fornalha, à tribulação e ao sofrimento diante de nós? Temos tudo preparado. Lemos um par de versículos das Escrituras e dizemos: eu creio. Isso resolve. Pensamos que então podemos seguir felizes pelo caminho rumo ao céu.
assobiando quando os santos entrarem marchando. Queremos ser mimados no nosso caminho para o céu e ter uma vida tranquila. Queremos ter certeza de que iremos para o céu quando morrermos, mas por enquanto queremos desfrutar dos prazeres do mundo. Não há revelação divina quando se segue essa trilha. Não há experiência da fragrância da presença de Deus. Não se queimam as amarras que o mundo nos impôs, impedindo-nos de seguirmos o nosso Senhor. Sim, andamos pela fé, mas há alguns momentos gloriosos em que Deus se revela a nós. Eu digo a você, essa terra é santa. Essa é uma área de santidade que não se compara a nada mais neste lado da glória. Tenha em mente que Deus reserva uma visão para nós além da fornalha. O fogo cumpre seu propósito queimando as amarras do mundo e purificando o nosso relacionamento com Deus. E então seguimos adiante. Sadraque, Mesaque e Abde-nego saíram daquela fornalha. Imagine o testemunho que devem ter tido para o resto da vida. Eles certamente eram criaturas tiradas do fogo. Eram homens de Deus que haviam encontrado Deus de modo maravilhoso e glorioso, sem comparação com tudo mais na vida deles. Eles foram considerados dignos de sofrerem por Cristo. Se quisermos de algum modo ver Deus na plenitude de sua manifestação, precisamos ser como esses homens. Precisamos obedecer ao Senhor irrestritamente e nos render de tal maneira que Ele possa colocar-nos onde quer colocar-nos para nos mostrar o que Ele quer nos mostrar. E o que Ele fará para nós também, fará por meio de nós, para confundir a sabedoria do mundo, que não consegue decifrar quem somos. Os instrumentos divinos mais delicados são reservados para seus filhos especiais, para o cristão na trilha da vida crucificada. Deus introduzirá nessa trilha a fornalha acesa, o fogo do ourives, e mostrará a esse cristão quanto realmente o ama. Nada entre minha alma e o Salvador. Charles Albert Tyndale, 1851 a 1933. Nada entre minha alma e o Salvador. Nada dos sonhos ilusórios deste mundo. Renunciei a todo prazer pecaminoso. Jesus é meu, não há impedimento algum. Nada entre minha alma e o Salvador, para que sua face bendita possa ser vista. Nada impedindo seu mínimo favor. Mantenha-se aberto o caminho, que não haja impedimento algum. Nenhum impedimento como o prazer mundano. Hábitos de vida, por mais inócuos que pareçam, não devem dele meu coração afastar. Ele é meu tudo, não há impedimento algum. Nenhum impedimento, como orgulho ou posição, vida pessoal ou amigos, não hão de interferir. Ainda que me possa custar grande tribulação, estou resolvido, não há impedimento algum. Nenhum impedimento, ainda que muitas duras provações, ainda que o mundo inteiro contra mim se reúna, vigiando em oração e muita abnegação, triunfarei por fim, sem impedimento algum. Terminamos aqui a leitura do livro A Vida Crucificada. Como viver a experiência cristã mais profunda, do autor A.W. Tozer.